seja um laudo, É caro um laudo? por mais caro que seja, ele é muito barato perto da execução. Ah, com certeza. E dos problemas que vão ter. Então, você tem um documento que serve para o tempo. Nesse documento você tem tudo documentado, tem unidades proprietários de apartamentos, né, ou de casas, que perseguem o síndico, que acham que o síndico não está fazendo nada. Tem pessoas que entram na justiça, esse laudo serve para você se resguardar. Mas assim, por exemplo, boa fé. se o condomínio não tem nenhum laudo, é muito importante ter ali pelo menos um para ter uma noção do que está acontecendo. Faz esse laudo de inspeção predial, né? Porque morador não é engenheiro. Pois é, então, e nem tem obrigação nem de ser, síndico, né? Exatamente. Porque não é o mais caro que às vezes é o melhor. Geralmente é. E tem os oportunistas no mercado também, né? Mas tem os que resolvem. Tem aqueles que resolvem e cobram mais caro. E fizeram um nome, tem o know-how, tem a experiência, a vivência, tem uma empresa mais certa, né? E tem às vezes o mais barato que também dá certo, mas na maioria das vezes não. Então o pessoal sempre prefere, na maioria das vezes, o mais barato. Se tem um assunto que gera divisão e treta nos condomínios, é obra. E hoje estamos aqui, eu e minha co-host, Raira, com o nosso querido engenheiro, Fábio. Conta pra gente, Fábio, como é que é essa questão toda que você é engenheiro, já tem quanto tempo aí na área? Eu me formei em engenharia civil tem 21 anos aproximadamente, 21 para 22 anos. Me formei na primeira turma da Universidade Tuiuti do Paraná, a UTP. Naquela turma era uma turma muito boa, pessoas já de mais idade do que eu, muito mais, e já eram pessoas que estavam no mercado de trabalho há muito tempo, mas não tinham CREA. E estava difícil passar na federal. Em faculdades assim mais tradicionais é muito mais difícil, aproveitar essa oportunidade, e eu estava lá com essa turma aí. E você é especialista nessa questão de manutenção predial, como é que foi? Você desenvolveu mais nessa área? Você viu que o caminho era esse? Nesses 21 anos eu passei por vários segmentos da engenharia e construção. Comecei em estradas, fui para licitações públicas, obras rápidas, que a gente chama obras de varejo, lojas de shopping center, né? É uma obra um pouquinho mais difícil, são reformas mais rápidas, né? Obras de agências bancárias, me especializei em obras de postos de gasolina, que é um ramo um pouco mais difícil, assim, e não existe uma especialização, não sei se agora existe, mas só a vivência no ramo mesmo que te dá uma experiência. Tem que ter vários certificados, essas coisas todas para fazer impostos, pela questão dessas bombas que eles colocam. Eu lembro que teve uma época que foi obrigatório, né, colocar um tanque embaixo, né, das bombas. Antigamente não tinha, né? Era o sistema de abastecimento, que a gente chama SASC, né? As consultoras têm que ter vários certificados. O engenheiro vai pegando o know-how com a vivência no dia a dia mesmo. E eu passei por vários segmentos, acho que 5 ou 6, até ir para o último ramo, que foi o ramo de construção de prédios, né? Ramo imobiliário. Foi o que eu mais gostei. Eu não precisava viajar muito, ficava mais assim, viajava pouco, né? E foi um tempo bom, porque eu já estava casado, tinha filhos. Só que a vida era de domingo a domingo. Era trabalho domingo a domingo. Mas é melhor pelo menos estar em casa, né? Tá mais perto. Tranquilo, um pouco mais tranquilo. Você tem uma experiência em várias atividades da engenharia. Legal, foi bem produtivo, assim. Até, né, eu vim para a área de patologias e tal. Essa área de engenharia em condomínios, essa questão de obra é uma coisa que não para também, né? Até na pandemia, né, tinha obras, tanto nas unidades ali individuais, como também nos condomínios, né? Então o pessoal aproveitou, né, para fazer isso. Mas conta pra gente, você contou uma história uma história de um caso de alagamento que você precisou resolver sozinho. Como é que conta essa história pra gente? Esse foi há pouco tempo como síndico, né? Que é além de engenheiro civil, eu tenho outras formações também. Ah, você é síndico? E também sou síndico de um condomínio, né? Eram 2, agora é o condomínio que você mora? Isso, do condomínio eu sou proprietário e morador. Teve então 2 casos. Então você sabe como é que é, né? Como é que é o sofrimento. Então, o que eu costumo comentar com meus clientes, né? Por fazer obras de edifícios, então a gente já tem um know-how diferente, não sai só da faculdade, faz o curso, a especialização em patologias. E também por ser síndico, a gente acaba conhecendo as dores, né? Exato. No dia a dia do síndico, do condomínio, das administradoras e da unidade autônoma, né? Não é fácil. Então você acaba pegando esse feeling, esse know-how
E teve 2 problemas de alagamento grande. Um foi de uma plumada que aconteceu ano passado, se não me engano. Nós fomos mexendo umas plumadas em cima do condomínio na cobertura. E um apartamento, a gente pediu para o pessoal não usar os banheiros e tudo. E nisso, quando a gente começou a desligar os registros e começou a modificar as plumadas lá, eu acho que um condômino, ou funcionário de uma condômina, eu fui depois conversar com ele, ele estava no banheiro. E daí foi embora. Ele não sabia do que estava acontecendo. A proprietária do apartamento, que era a chefe dele, tinha saído, ia dar aula. A gente só encontrou lá 11 horas da noite. E isso foi 4 horas da tarde. E aquela hidra que tem nos banheiros, né? Aquela descarga hidra, que é uma das piores, né, hoje em dia. Isso existe em vários prédios. Esse prédio que eu tô vai completar 50 anos esse mês, se não me engano. Caramba. Então é bastante tempo. E ele apertou e deixou. E essa hidra, ela foi e não voltou, ela travou. E acabamos a plumada, começamos a ligar as águas. Passou umas 2 horas, o pessoal, tá cheio de água aqui nos corredores do condomínio. Meu Deus. Era 7 e pouco da noite, isso. 10 e pouco a gente conseguiu contactar a moradora, o apartamento dela todo alagado. Nossa. As escadarias, era o 5º andar, as escadarias até o térreo alagado. Um dos elevadores, eram 2 naquele bloco, são 2 naquele bloco. Um deles estava com... O tanque do elevador já tava. mas não deu problema depois. Eu falei, nossa, Ainda bem. a gente se livrou de um Imagina. problema grande e ela ia gastar muito dinheiro. Daí ajudei a secar o apartamento dela, a gente chamei um dos porteiros, né? Ela também, uma senhora que não tem hora para trabalhar, ela é bem... E fomos nós 3 secando o apartamento de 100 metros quadrados, área útil. Ficamos até meia-noite, agradeceu, ficou feliz. Eu falei, o taco, aqueles tacos antigos, né? Ela não pôs laminado, vai dar problema. No fim, passou uns dias, ela deixou tudo secando, deu tudo certo, mas foi Imagina. assim, foi uma correria, né? Porque na hora é só susto. Nem me fale, já passou por isso, mas era chuva. Com certeza. Chuva não acabava. Isso aconteceu comigo agora no começo do ano, em fevereiro. Eu ajudei o morador da cobertura. Porque Nossa. a gente ficou desesperado, né? Nossa, Deus me livre. Gente, levanta o computador e levanta, porque puxa assim, fio. começa a sair o barulhinho. Sim. As salas fechadas, né? Cadê? Mas aonde? Rara, esqueceu Você só a escuta. a torneira ligada? Falei, não. E aí? E na hora que você escuta o barulho, é porque já tá encharcando já, né? Já tava, Tipo assim, não. E a como é laje. rápido, né? Como é rápido. Não, desespero, né? É desesperador, assim, porque Meu eu fico imaginando O dela, quando tem, água... né, chove muito e alaga, enfim, as ruas, enfim. Eu tive uma pequena experiência, porque, olha, Acho que foi o problema na desesperador. cobertura deve ter sido, né? Telha, Foi calha. na cobertura. E aconteceu isso também numa cobertura nossa, e foi o problema na cobertura E em era cima chuva do muito apartamento. forte, era torrencial, sabe? Aquelas Sim. chuvas bem... O índice Até o pluviométrico shopping, muito nesse grande. dia o Shopping Barigui, o Parque Shopping Barigui inundou, vários lugares. Verdade. Foi bem forte mesmo esse dia. Fábio, fala pra gente. Você sente que os moradores, eles veem o engenheiro como um custo ou como uma segurança, assim, pro condomínio? Tanto, né, aproveitando a Sim. experiência tanto de engenheiro como também de síndico, né? Sim. Quanto à engenharia, eu passei por várias especializações, só para complementar. E eu estou em outra agora, né? E quanto a essa consciência, né, hoje, por parte dos síndicos, Sim. das administradoras, eu acredito que os síndicos estão mudando muito. Aquela antiga gestão está sendo enterrada. Se já não foi enterrada por muitos, né? Porque não dá para você continuar com a antiga gestão que imperava, assim, em Curitiba e no país, né? Hoje nós temos excelentes administradoras, gestões totais, experts, assim, em Curitiba. A gente não precisa nem ir para Floripa, São Paulo. Aqui o pessoal é muito bom. Então, aquela gestão, assim, eu vou reparar, eu vou fazer esse paliativo, isso aí não dá mais para acontecer. E esses cursos, esse podcast de hoje, vários outros, esses eventos estão fazendo com que a galera se conscientize mais. Na minha opinião, hoje eu atendo mais de 300 condomínios aí, como engenheiro condominial, engenheiro diagnóstico, e eu vejo que o pessoal está mudando muito, sabe? E os que não estão mudando estão perdendo lugar para outros síndicos, né? Que tem essa gestão mais eficiente e conseguem utilizar as ferramentas que tem hoje. Ainda mais se o custo do reparo ali, ele pode ser mais alto que da manutenção, Sim. né? Então, se ele conseguir conciliar isso, igual você falou, os síndicos hoje, você também é síndico e com certeza, né? Passa muito sobre isso. Eles têm mais esse cuidado. E eles são mais profissionais, né? Na questão. Eles têm mais especialistas, né? Com certeza. Como Eles você. pedem ajuda, né? Uhum. Pedem auxílio de um advogado, pedem auxílio... Os braços, né? Igual a justiça, né? Tem os auxiliares.
Então, se auxiliam com engenheiro, com advogado, com uma administradora boa, e assim vai. E o que eu costumo dizer, na engenharia a gente aprende o seguinte, existe o gráfico de Sitter. Você tem vários tipos de manutenções no teu condomínio, né? A manutenção, aquela manutenção corretiva, né? É a pior manutenção que existe. Por quê? É a manutenção que te cobra mais, que você corrige, remedia, faz um paliativo. E de acordo, isso existe estudos na engenharia, o gráfico de Sitter, isso se torna 5 vezes mais caro do que se você fizesse a manutenção preventiva ou até preditiva, que você usa outras técnicas, né, e tecnologias. Até 5 vezes, imagine. A diferença é gritante, né? É muito alta. Mas a prevenção sempre é mais barata. Sempre, né? É como o nosso corpo, né? Exato. É como o nosso corpo, mas... E é engraçado como chamam o engenheiro só na hora que a bomba estoura, né? E aí, às vezes, o barato sai caro. Exatamente. Muitas das vezes. Isso tem mudado, né? Aqui em Curitiba tem mudado bastante. Eu vejo meus clientes mais conscientes, a gente procura ensinar, ajudar, auxiliar. Mas muita gente é teimosa ainda também, mas do ser humano. E tem muita gente que é novo no mercado, né? Sim. Não tem essa experiência, não tem essa... a qualificação mesmo, que a gente vem falando já, né, nos últimos episódios, assim mesmo. A importância, né, de qualificação mesmo para atender. Porque muitos síndicos acabam, não sei se foi o seu caso, mas acabam virando síndico no dia da semana ali mesmo, né? Sim, é verdade. O pessoal empurra, vai lá e... Foi o meu caso. Por falta de opção ali mas no olha, momento. O que assusta, na verdade, assim, é quando você se depara com moradores que eles não querem um profissional. Por exemplo, vai lá na Assembleia, tem 3 orçamentos para fazer um reparo, que na verdade é um reparo corretivo, né? Que é de um problema que já está gravado. E aí, o que eles querem? O mais barato, né? Com certeza. Então, assim, é complicado explicar para eles que não é o mais caro, mas, assim, o melhor é sempre aquele que tem uma validação melhor também, com um experiente, né? Um profissional mais experiente, que tem mais, sei lá, que tem mais noção do que está fazendo, que já passou por essa situação em outros condomínios, entendeu? Só que é difícil. E como é que você faz nessa situação? Você vai lá no condomínio, apresenta a proposta, conversa, explica? Então, essa constatação tua é excelente, né? É muito bom isso que você está pincelando agora, porque não é o mais caro que às vezes é o melhor. Geralmente é. E tem os oportunistas no mercado também, né? Mas tem os que resolvem. Tem aqueles que resolvem e cobram mais caro. Porque fizeram o nome, tem o know-how, tem a experiência, a vivência, tem uma empresa mais certa, né? E tem, às vezes, o mais barato que também dá certo, mas na maioria das vezes não. Então, o pessoal sempre prefere, na maioria das vezes, o mais barato. Mas isso é questão de você mostrar os pontos fortes e os pontos fracos. Na engenharia, na indústria, a gente fala de SWOT, né? SWOT, os pontos fortes e os fracos. E a gente fala de KPIs também, aquela sigla para chaves, para indicadores. Você pega os indicadores. Essa empresa tem... como que eu posso falar? Tem registro no CREA? Essa empresa tem um engenheiro responsável, um arquiteto? Tem capital social para cobrir a Pois é, cara. Nem me fale. Eu já ia entrar nesse meio, falar assim, quando a gente aprova, porque vai chegar lá leva as 3 opções e aprovou. Nossa. Como que saber se a empresa é idônea, se ela vai cumprir com aquele contrato? Porque a gente conhece empresas grandes. Exato. E aí, é meio que uma mega cena, às vezes. Não é fácil. É, porque não é, a empresa, às vezes, é muito boa. E é boa. Mas os prestadores de serviço que estão ali, né, sazonalmente, porque olha a crise que a gente tem de mão de obra no país. Sim. Uma crise grande agora da construção. Em mão de obra, né? Que a construção civil tá bombando. E esses caras bons aí, pedreiro, tá difícil ultimamente. Muito difícil. E o filho do pedreiro não quer mais ser pedreiro, né? Tá estudando. Então, tem muitos indicadores e tem empresas boas, você pode sondar pela internet, pode verificar obras que foram feitas, reformas, o profissional, o engenheiro, no caso o laudista, né, patológico, quais são os clientes, verificar, passar síndicos que ele atende, trabalhos que ele foi feito, e assim vai, né? Tem bastante indicadores. Mas, às vezes, mesmo analisando tudo isso, incorrem no que vocês falaram agora. E isso é um problema. Sim. Porque depois que não é o mais barato, que... né? Mas e mesmo assim você acaba tendo problemas. A gente já teve, inclusive, acho que vários síndicos já tiveram. Se fizer um podcast de história aí, vai longe. Eu nem quero, Deus me livre. É perigoso levar processo aqui de tanto falar. É verdade, é isso. Então, assim, tem que evitar.
Mas a questão de contratos também, né? Nessa questão Sim. de contratação é bem complicada, com a questão de garantia. Inclusive, a gente falou no podcast anterior sobre nota fiscal, Sim. enfim. Tudo que implica em garantia no condomínio e obra é muito alto o valor ali. É um Muito custo muito alto, né? Então, assim, tem que ter um contrato bem feito, tem que ter um profissional sério. Que, claro, não é fácil, como você disse, a mão de obra não é fácil hoje em dia. É verdade. Para vocês estarem ali todo dia trabalhando. Mas também tem aqueles que, choveu, não dá para fazer nada. Pois é. Enfim, Esse né? é cultural, né? Daí acho que não, Não, dá pra debater aí, muito imagina, a gente tá um mês igual aqui. Nem esse, vou entrar assim, nesse mérito. que tá chovendo quase todo dia. O que faz, né? Ô, Fábio, Oi. conta pra gente também, assim, quando você chega num condomínio, e aí o síndico fala assim, mas o meu pedreiro cobra mais barato. Nossa. Nem precisa de laudo, nem precisa de Não, ART. o João, ele faz. Ô, João, Então. o engenheiro tá falando aqui. Ó as ideias dele. Pois é. Ele é daí- morador, não precisa nem de nota, né? Não, daí rouba as ideias. Hoje em dia eu não entrego muito jogo, não, mas já entreguei muito jogo. Mas é da cultura, né? Do povo, as pessoas são assim. Mas isso acontece, né? Muito, bastante. Nossa, em construtoras, né? Quando a gente trabalhava em construtoras de prédio, quando eu trabalhava, em condomínios. E o João ali, então, daí o engenheiro sai, o engenheiro falou que é assim, João, fulano, Beltrano. E vamos executar assim. Daí se dá ruim, ele liga ainda pro engenheiro. Ô, cara, mas você não me contratou? Não, é que você falou que era assim, assim, assim. E quer tomar satisfação ainda. Já E aconteceu. não deu certo. Já aconteceu de você ir para uma assembleia, aí não aprovarem o teu orçamento e depois o síndico ligar, olha, foi contratada outra empresa, mas vou precisar do teu serviço porque não deu boa aqui. Já Não aconteceu. Não terminaram. terminaram, Acontece fizeram muito, errado. inclusive. Isso é muito, muito comum, né? Muito comum. Se você entrevistar os engenheiros civis nessa área, é bem comum. Porque eles não aprovaram, porque talvez o valor, né, fosse um dos maiores, optaram por uma opção menor e no final... Na verdade, quando você é realista, eles não querem. Não. Eles gostam daquele que conta história. Não, mas a gente vai fazer por menos, mas a gente consegue terminar a obra em 20 dias. Mas... Aí quando você chega com a realidade, fala assim, não tem como fazer em 20 dias. Pois é. Tá? A gente vai dar o prazo É verdade. mínimo aí é 45 dias. O valor é tal. Eu preciso dessa documentação, é RT, enfim, toda... E aí eles falam, nossa, mas vai demorar muito. O outro é melhor, o outro é mais rápido, mais barato. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas gostam de se iludir com prestação de serviço. É verdade. É o que eu falo. E aí, acabam escolhendo errado. A facilidade, né? A facilidade. E a O gente brasileiro é gosta muito de- imediatista. Eu sei disso, a gente é imediatista. Então, assim, essa questão entra muito nessas assembleias. E essa questão de documentação, eu acho super importante você falar pra gente como é que funciona. Porque para começar uma obra, tem que ter a RT, o que tem que ter de documentação que o síndico tem que ficar de olho ali com a empresa que ele contratou? Então, o que eu vejo muito? Você tem que ter um profissional habilitado tecnicamente para poder executar aquilo, ou uma RT de engenheiros, né? Seja qual área for, se for da parte civil, engenheiro civil. Ou uma RRT, que é de um arquiteto, né? Também tem quase várias atribuições parecidas com a do engenheiro. E além disso, você precisa... Existem 2 tipos de alvará na prefeitura. No município de Curitiba, eu estou falando. Outros municípios. Mas é mais ou menos o mesmo modelo para todo o Brasil. Você tem o alvará de reforma simplificada, que você deve tirar quando é uma reforma, que é uma troca de azulejo, piso, uma manta, uma impermeabilização, troca de algumas paredes, alguma coisa assim. E tem o alvará de obra ou ampliação, que é um alvará um pouco mais complicado, mas também com a prefeitura. Esse alvará, depois de executado, você precisa responder algumas condicionantes, é como se fosse uma obra. Você precisa tirar o CVCO, que é o... Esse é aquele que, é o se Lego tiver a Habite. área, aumenta a área de construção, construída no condomínio. Sim, pode ser um alvará de obra Uhum. ou ampliação. Pode estar envolvida só a obra, mas você precisa depois mostrar o ISS, demonstrar algumas condicionantes que eles colocam lá para você poder depois tirar o Habite ou o CVCO. A questão do potencial construtivo também. E daí existe a de ampliação, que daí envolve potencial, compra de potencial e outras coisas. Essa mas é a mesmo chata. alvará. Essa é a... É um pouco mais difícil, né? Bem mais demorada, mais difícil. As empresas que vão executar têm que ser empresas mais idôneas, né? Tem que ter uma documentação mais completa. E voltando à nossa cultura, né? A gente tem a cultura de storytelling, né? Que é aquela contar histórias, né? Então as pessoas gostam que a gente conte histórias e gostam
de receberem essas histórias e depois acabam se complicando, né? Depois o Mas a autor gente- da história. É assim que acontece. Só que o prejuízo é bem maior, né? Sim. Você tem que fazer 2 vezes a mesma obra, igual a... Ai, meu Deus. Qual que é? Eu esqueci o nome. Você já lembra? Que Ajuda veio aí, no nosso Raira. último podcast, me ajuda? É a Simone? O William? A Simone. Ah, Gente, eu esqueci o nome da Simone. Simone, me perdoa, Simone. A Simone contando, né, que o Simone. condomínio fez uma pintura e aí vai ter que fazer novamente porque o serviço saiu. Pois é. Imagina o custo disso, entende? O Tem- problema não é esse ainda. Aí que acontece. Aí você contrata uma empresa para refazer o serviço. Pois é. E refazer é mais caro. Sim. Igual a gente fala, reformar é mais caro que construir. Sim. Aí chega lá e vê o quê? Além de estar mal feito o serviço, e ainda não foi feito reparos que deveriam ter sido feitos antes de fazer a pintura, de executar a pintura. Imagina. Tudo que envolve retrabalho é muito pior. Com certeza. Essa técnica veio da indústria para construção 4.0. Então, tudo que envolve retrabalho, indústrias automobilísticas, eles começaram a acabar com isso. E na engenharia, tudo que tem esse retrabalho sai muito mais caro, mais demorado. Por isso que você tem que gastar mais tempo planejando e depois executar rápido. Mas, né, a gente tenta convencer. Esse negócio de executar conversar. rápido, ó, pode parar, que eu acabei de fazer a reforma dos meus 2 banheiros. Eu vou falar da minha reforma, eu tenho que falar. Mas aí Porque eu também passo perrengue. Sim. Tudo lindo e maravilhoso o projeto. Na hora que quebrou, Daí Não, você vê outras acabou. situações que outra tem. coisa, nada As a ver. pessoas às vezes não vão trabalhar. É tudo que a gente falou. são os Não, trabalhar até indicadores, né? foi, mas na hora que você quebra a parede, Sim. acabou, gente. É outro mundo. Não tem nada a ver com o projeto. Ah, já tinha um cano, já não dava Sim. pra fazer um negócio. Daí então, envolve assim, a engenharia, o muda engenheiro tudo. mesmo. Exatamente. Soluções rápidas e tentar. Aí e você demora. acaba gastando mais do É. que você, né, É verdade. imaginava. E mesmo com o projeto. Pois é. Então, assim, para quem está nos assistindo, qual que é a dica de ouro, assim, no sentido de documentação, que não pode deixar de exigir ali para iniciar uma obra no condomínio? Então, obras num condomínio, reformas e edificações, existe uma norma para isso. A norma é 16280. Você já vai Tá vir pro meu treinado. lado daqui a pouco. Cuidado, hein, ó. Vai para engenharia agora também. Na próxima faculdade, hein? Então, a 16280, ela dá requisitos, procedimentos, tudo que você deve incluir quando você fizer reformas e edificações. Tanto o condomínio quanto a unidade autônoma. Ter, né, o profissional habilitado, depende se for um engenheiro eletricista, né, um engenheiro mecânico, você ter um croquis, um projeto, você apresentar horários que você pode usar. Esses dias mesmo a gente foi, né, atender um cliente, né, que vocês conhecem, e a gente pediu, olha, cadê o croquis? Cadê os horários que você usa o elevador? Qual é a carga? Quais são as horas que você usa o martelete, Esse é o famoso plano de reforma? É um plano de reforma, que está na 16280. Parabéns, o laudo de reforma. Quais são as paredes que vão demolir, se as paredes são convencionais ou não. É isso aí. Era muito nesse ponto que eu queria chegar. Nossa, Vamos muito lá. importante Sabe por isso. quê? Porque eu, pessoalmente, tenho uma dificuldade de entender quando o morador questiona quando o síndico ou a administradora tá ali solicitando a documentação quando ele vai fazer uma obra. Eu não consigo entender, não consigo aceitar. Mas a gente nem pede tanta coisa. Isso não uma pede, RT. é o básico, é o Sim. básico. Só que na Não, visão dele, E só RT é não serve mais. burocracia. Porque tem que Né? saber, né? Na visão, a parede dele, vai mexer. na visão dele, tipo, não estão querendo impedir a obra. É burocracia. Aí faz igual Quando, aquele na cara verdade, lá não. que... Você viu? Vocês viram a matéria que saiu? Gente, eu nem separei aqui pra falar. Do quê? Do cara edifício? do edifício lá que o cara Kátia? mexeu. Não, não é que não é aqui, Não é daqui, não. Esse CAT é de Pernambuco. se Eu não me acho que engano. é esse aí que o cara mexeu, que tava. Sim, o tinha prédio 16 foi... unidades. Aham. E aí 1 ou 4 moradores, eu não lembro. Eu tava Mexeram vendo na essa sacada? Foi na sacada que Esse ele foi fez. nas paredes. Acabou. Ele mexeu na estrutura do prédio. Isso Tava faz condenado, tempo? né? Agora. Porque- Esse do condomínio CAT, lá É. de Pernambuco, Ah, tá. eu acho que é CAT o nome, Isso. se eu não me engano. Não lembrei. São mais ou menos, acho que era 16... Essa norma surgiu assim, em 2013, na rua 13 de maio, Ah, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, atrás ali do famoso... Esqueci agora, o museu, não lembro o nome. Do famoso teatro que tem lá. 2 moradores mexeram num pilar em reforma e o aham. prédio veio abaixo. Caramba. Isso foi em 2013. A Não. norma surgiu em 2014, tem 11 anos. Ela foi atualizada em 2020, se eu não me engano, e em janeiro de 2024 também. Foi assim que surgiu. Esse do Cátia Mello, em E as histórias Pernambuco, continuam. foi em maio. Isso. Se eu não me engano, é Foi um em condomínio maio? de 16 unidades
Aí, 4 moradores, eu tinha visto isso, né? Mas é que a gente sabe que as matérias às vezes divergem. Sim. Mas 4 moradores tinham mexido nas paredes sem o responsável técnico. Aí foi interditado, graças a Deus. 2 dias antes, a Defesa Civil interditou. E aí, 2 dias depois, no caso, o prédio veio abaixo. Pois é. Aquele que aconteceu em Fortaleza? Teve um em Fortaleza, teve Esse no final a gente do foi ano. até lá, tirou foto, fazia acho que 3 meses. Teve um em Maringá, né? Esse ano teve um final de 2024 que Gente, foi mas bem... é um absurdo, né? Absurdo. É o que acontece. Eu tô fazendo agora, um síndico me chamou para ver uma unidade autônoma, agora, questão de 2 semanas. Eu atendo ele em alguns laudos. Ele falou, Fábio, vamos lá ver a unidade autônoma, tá com uns problemas. Fui dar uma olhada. Tinha uma laje que ia para baixo. Eles tiraram um monte de coisa que não poderia. Precisava de um laudo de reforço estrutural, até um laudo estrutural precisava, não só um plano de reforma. E chegamos a tempo e ele agora está fazendo, né, as melhorias. Mas isso aí é o dia a dia. Eu vejo Morador, muito isso aí. quando o administrador ou o síndico solicitar a documentação, não fique bravo, não fique irritado. É apenas, assim, é o básico, é o mínimo. Inclusive, desconfie se o seu síndico não solicitar Verdade, a documentação. verdade. Cuidado. Vai que seu vizinho tá tirando Porque- uma laje ali, alguma coisa. Exato, é Não, um erro pilar, dentro uma viga, um pedaço de Aham. viga. Ah, doutor, eu vou tirar um pedacinho aqui dessa viga aérea para passar um cabo. Meu edifício tem 50 anos. Eu criei uma ficha, a FAO, ficha de autorização de obra, tá? E mesmo assim, eu tive problema com o morador lá. E isso passa pela aprovação minha, né? E do conselho. E depois dessa ficha tem um plano de reforma. Mas sempre trago pela metade, mas a gente vai relevando. Mas, eu quero descascar um pedacinho dessa laje para passar, porque o piso não passa. Uma viga aérea, eu quero dar uma mexidinha. É assim. É assim que começam. É um pedacinho. É assim, pessoal, começam os desastres em apartamentos. É verdade. Mas muitos síndicos, nesse ponto, ainda não têm consciência disso. Até porque a unidade autônoma, o proprietário, ele briga com o síndico, deixa o síndico chateado, e é um gasto, né, pro proprietário. Então o síndico às vezes não cobra tanto, porque é mais um problema que ele vai arrumar com um ou vários moradores que estão fazendo a reforma. E é um gasto para o proprietário. É um gasto a mais, mas é um gasto pela segurança da edificação. Um erro em Como um todo. único apartamento pode comprometer o Pode. prédio. O prédio todo e a vida, os né, mais de muitos. antigos também tem esse problema, né? Porque é mais Muitos. estrutural, né? Sim. As paredes são de tijolos e tal. Que nem Sim. onde eu moro, é tudo... 90% é drywall. Então, assim, o que tem de estrutural, o que tem de tijolo é estrutural. Concreto é estrutural. Nossa. E o que não tem é drywall. Então, você pode... Onde tem drywall, você pode mexer. Óbvio que você tem que ver encanamento, a fiação Sim. elétrica, tudo isso. Mas é muito mais fácil. E o peso é menor, enfim, na questão de Sim, é manutenção do mais condomínio. leve. É bem É. diferente, né? Você Tem que suas vantagens e desvantagens, né? Mas é mais fácil para mexer, com certeza. Qual que é a desvantagem? As vantagens é a parte acústica, Ah, né? É verdade, Eles dizem que não, né? Mas já trabalhei com edifícios assim e tá aí Mas eu hoje não vou tem entrar solução, em polêmica né? aqui. Eu não Tem vou entrar até em polêmica. drywall Só os com... consultores vão vir pra cima Não, de mim. mas a questão do drywall, hoje em dia tem Sim. drywall com Com acústico. acústica, sim. Lã de vidro, lã de pet. Ah, mas é bem raro, viu? É. Conhecer. E as tubulações são feitas com... Eles colocam ali mantas, né? Para diminuir o atrito, diminuir o ruído. Tem muita coisa. Sim, muita tecnologia por trás da engenharia. E muitas consultoras já é o dia a dia essas tecnologias. Porque aí. olha, quando a gente pega condomínio que não tem acústica, Só pensa todo dia. perturbação de sossego. Todo dia tem um... Vamos mudar de área daqui a pouco. Ali. Não, pelo amor. Vamos tacar a manta nesses Porque o condomínios. morador tá lavando a louça 11 horas da noite. Pois é. Tomando Mas banho. os edifícios antigos em tijolos, em alvenaria convencional, tijolos cerâmicos, também tem muito isso. Porque as janelas às vezes não tem uma acústica boa, Ah, sim. né? Então é uma coisa, é comunidade, né? É complicado, né? Porque as pessoas, que nem a gente sempre fala nos podcasts, assim, quando a gente fala de comportamento, as pessoas vão ficando menos tolerantes, né? A barulho, enfim, várias situações, e aí tudo vira um problema, né? Sim. E aí a gente tem que mudar, olha só como é que é a sociedade, daí você tem que mudar toda a construção de um prédio, até o material, muitas vezes, por essas questões. Que loucura, né? É um negócio que vai desencadeando diversas outras, né? Uma Verdade. mudança de sociedade. Mas fala pra gente, É o efeito cascata, né? quando é que o engenheiro não deve assinar nessas questões de obras em condomínios? Quando você vê, chega. Tem condomínio, prédio que chega, ela tá a bucha.
É. Sim. Gigantesca. Aí você vai Você só colocar fala, teu vai sobrar nome pra lá, mim, vai. então, vai colocar teu nome Não, lá. com certeza não, mas é que, assim, o profissional, primeiro, quando ele assina uma RT ou uma RT, ele tem que fiscalizar, né? Gerenciar e verificar o que está acontecendo. E antes de pegar essa reforma, essa obra, ele vai lá, verifica, vê as condições para depois passar também o custo, né? Sério? Ele vai lá verificar? Sim. Não, é sério mesmo? Na Para dar os teoria. custos, né? Para dar os custos. Não, porque aqui a vamos gente, polemizar aqui, a eu gente sei. aqui não Vamos fala a teoria, polemizar. a gente fala a realidade É. aqui. A gente não vai ficar. Olha que lindo. Vocês escutaram? Como é que funciona mesmo? Antes de passar a RT, ele vai lá na Isso, antes de obra. passar o documento do responsável técnico, né? É. Seja arquiteto ou engenheiro, ele verifica, pede fotos, vídeos ou vai pessoalmente e verifica qual Você é o escutou? tamanho da bronca. E qual, Tá bom. até para ele poder orçar, né? Sim. E ter o custo. Bom, disso. eu nunca vi isso. É raro, mas É. acontece, né? Eu faço isso. Que bom. E o que bastante. acontece se dá problema numa obra e não tem ART, não tem responsável nenhum? Só foi ali aprovado em assembleia e dado andamento. Pois é, eu sempre direciono assim, procuro orientar os síndicos, né, administradoras, a procurar os órgãos competentes, fazer a denúncia, né? A denúncia para o CREA Paraná, o CREA fiscaliza quanto à existência de um responsável técnico ou não, e existem outros órgãos como o urbanismo, né? E dentro do urbanismo existe o COSED, que é a defesa civil quando tem risco, né? A vida ou problemas estruturais. Então, esses órgãos podem estar verificando ou o edifício ou a unidade autônoma. Alguns não entram na unidade autônoma, né? Então, tem que verificar qual é o órgão correto ali, em qual caso específico. E tem outros órgãos também, né? O bombeiro, apesar que o bombeiro também é difícil dele vir, mas por denúncia, acredito que pode existir. Olha, sabe? Desculpa. É que Mas eu faço, existem é que eu órgãos aí faço, que você eu também pode- eu mexo com essa parte de Ministério vistoria. Público, né? Ministério Público também. Mas eu não vou falar sobre isso, porque não é a pauta. Deixa para outro dia. Tem bastante assunto, né? Bastante Nossa, assunto nem me fale. Tem muita coisa que deveria ser feita de uma forma e não é. Esse é o problema, sabe? E é por isso que a gente tem tanto Existe o passo a problema passo, né? nisso. Regras. E é difícil a cultura, né? Você demonstrar o que é necessário, como tem que ser feito, o passo a passo, né? Não, tem gente que é muito religioso. Vai Pois na é. fé. Vai na fé, né? Vai na fé ou no legalismo, né? Tem Exatamente. pessoas que são Nunca deu legalistas. problema. Não vai ser agora que vai dar o problema. Pois Aí é. vai bem naquele dar E uma essa bucha. pessoa tem fé, é verdade. Muita. Todo mundo tem que ter no condomínio, né? Ele tem que avisar isso também, porque senão a Quem é obra não síndico sai. já tem uma fé diferente, né? Já tem. Não só a fé, Realmente. é tudo. É É a apegadíssimo. alma mesmo. Porque, olha, para conseguir verdade. chegar ao final do mandato, tem que estar bem... Tem que Tem que estar bem alinhado ali. junto. Porque Tem não que é aguentar fácil. as feras, mas é isso, procurar conscientizar, procurar mandar e-mails, procurar participar de eventos, chamar o conselho para participar de alguns eventos, chamar, né, avisar aquele condômino que está acontecendo ou não, que ele pode, mas é que também tem a parte daí do direito, né? Eles chamam o advogado escreve um monte de coisa, ou a IA escreve, ou a IA escreve, né? E você já fica ali, alguns síndicos ficam com medo. Ah, será que é Não, isso? agora eu vou aproveitar, eu vou sair da pauta agora, vou perguntar uma coisa. Essa semana eu vi uma matéria do CREA, se eu não me engano, não lembro o estado, no Pernambuco, não sei qual Sim. estado foi, que eles estavam falando sobre a questão de carros elétricos em Pois é. condomínios. Sim. Uma questão bem polêmica, né? Uhum. E hoje tem bastante coisa. É muito polêmico, eu quero falar sobre ela, porque eu tenho, Você quer falar? eu tenho meu ponto de vista. Eu também tenho meu ponto de vista. Então, eu vou Porque, entrevistar vocês duas, vai. por exemplo, vamos lá então. Sabe o que eu acho? Não, é o seguinte, por que o CREA ele não disse que não pode? Ele Sim. deu uma Orientação. sugestão, É. uma Se eu orientação. não me engano, o CREA não tem competência para isso. pra Isso que eu ia proibir. perguntar. O CREA não Proibir, tem não. competência para proibir. Ele tem competência para orientar e dizer se está certo ou não de forma técnica, né? Sim. Eu acredito que seja isso. Como alguns outros órgãos também não podem proibir. Hoje está a norma do Corpo de Bombeiros, por exemplo, está quase pronta. Foi essa semana. Saiu a reportagem do Corpo de Bombeiros do Paraná, a NPT, a norma de procedimento técnico, que fala sobre esse assunto, está quase pronto. Eu acho que eles vão lançar agora, em junho ou julho. Não tenho certeza. Me corrija se eu estiver falando besteira, pessoal, coloque ali no chat, interagem com a gente aí depois. Mas se eu acredito é isso. A Copel também está lançando, né? Não, isso que eu ia falar da Copel. É exatamente da Copel que eu ia falar. Porque, assim, a falta de
estrutura Sim. das concessionárias, né? Que deveriam reforçar essa questão. Porque daí é fácil falar que o CREA orientou Sim, que é é a perigoso. orientação. Mas o CREA, essa orientação, é assim como uma norma, que não é uma lei, mas ela tem força de lei caso aconteça algum problema. Tipo assim, eu avisei, fica como existe isso. essa orientação, pode virar um processo, né? Sim. Então, essa orientação do CREA pode gerar em outros órgãos uma união, né? Para que se tenham divergência em alguns pontos e convergência em outros. Essas divergências ou convergências podem ter um alinhamento para melhorar as coisas, mas muitos órgãos já estão agora... Sim, porque não tem o que fazer, o futuro, não tem o que fazer. O futuro não, é o agora. Por isso que é importante o engenheiro eletricista também. É muito importante você saber qual é a carga do teu condomínio. Meu condomínio tem 50 anos, né? A fiação, toda então, diferente. Então, não tinha todos os aparelhos que tem hoje, mas quanto de carga esse condomínio tem? Esse condomínio tem carga suficiente ainda para pôr ar-condicionado, para pôr os hubs ali para medição de carro elétrico, né? Não precisa muito. Ligou o chuveiro, ligou o secador, acabou, cai tudo, né? Porque não dá conta. É muito forte, é muita coisa. Então assim, você né? precisa saber das cargas, precisa de eletricista, precisa fazer um laudo, precisa ver quanto de carga tem sobrando. Isso tudo é um trabalho, o laudo técnico, o engenheiro eletricista vai ser melhor para poder explicar isso aí. Eu trabalho com alguns, né? Inclusive, deixa eu fazer um adendo aqui. Que eu vou puxar um pouco a Vai sardinha lá. pro lado do Fábio. Opa. Ai, meu Deus, Porque vai. eu já vi um laudo do Fábio, eu não sabia que o laudo era do Fábio, e eu falei, caramba, eu nunca tinha visto um laudo daquele. Na verdade, a gente nunca viu um laudo, eu acho, né? Um laudo tão bem feito, nada eu contra. juro. Vou emocionar aqui. Não, eu não sei se... Muito não, a gente já tá falando tinha de chego isso até profissionalismo. você, mas eu peguei por um condomínio que você fez, e eu falei, caramba, que laudo sensacional, assim, as especificações, me deixa muito feliz. Juro, e assim, até os moradores elogiaram na época, porque a gente não tá acostumado. Não tá. É igual você tá falando, culturalmente é uma coisa assim. Não tá acostumado, literalmente. Antigamente construíam casa como, gente? Juntava os tijolos, chamava o pedreiro, fazia a obra. Hoje em dia o pessoal chama arquiteto, engenheiro, tem todo, né? Então, essa conscientização, né, que vocês têm feito, muitas outras empresas têm feito, mas o trabalho de vocês é primordial, né? O nosso trabalho de conscientização no dia a dia. E isso não vai mudar do dia para a noite. A cultura vai mudar em tempos, né? Às vezes décadas. Sim. Mas a gente tem que falar sobre e falar o que realmente acontece. Igual essa questão do engenheiro não ir lá na obra. Ele assina um documento que ele não sabe. Né? Que é um dinheiro fácil, né? Então, e a responsabilidade ali, entendeu? Esse é o problema. E depois, até quem vai arcar com alguma isso? situação né? E tem a responsabilidade do síndico. Barato sai caro. Até 5 vezes mais, de acordo com o gráfico de Sitter. Então... E, por exemplo, no caso de perícias em engenharia, laudos técnicos, né? Existe uma norma que regulamenta isso aí, né? A 13752, se eu não me engano. É isso aí. 13752 de 2019. Ela regulamenta as palavras técnicas, tem que usar, procedimento, requisito, tudo aquele passo a passo. É meio enjoadinho, mas você tem que seguir aquilo. E às vezes eu não sou tão bom para escrever de forma técnica, né? Eu procuro cada dia melhorar pelo esforço e vontade. Não que seja inteligente, mas eu tenho muito know-how e expertise por ter trabalhado em construtoras de edifício. Então a gente erra, acerta e acaba lembrando aquilo, acaba pensando o que pode ser e ajudando de forma assim sistemática o síndico quando a gente vai atender ele. Procura ajudar, procura demonstrar que eu também estou síndico, né? Depois eu posso não estar, mas estou. Então, o que eu costumo falar, eu conheço as dores, né? E por ser esse engenheiro assim em várias áreas, a gente procura atuar de uma forma melhor. E vai melhorando sempre os laudos, né? Melhorando a perícia. Mas é interessante essa questão do laudo ser uma coisa mais simples de se entender ali. Sim. Porque morador não é engenheiro. Pois né? Então, e nem tem obrigação de ser, síndico, né? Exatamente. Então, assim, ele... Depois a gente combina quanto que vai custar esse merchan aqui. Mas no final você coloca a conclusão, tudo certinho. E aí fica... São tópicos que tem na norma. Acho que prioridade, grau de prioridade, algo assim. Então, assim, eu achei sensacional. Porque, exatamente, eu não tenho nenhum conhecimento técnico, né? Então, na hora que você pega para analisar, fica muito mais fácil. Você entende o porquê. E, às vezes, a gente nem sabe a gravidade que se encontra o condomínio. Então, depois de um laudo... né? Então, saber ler aquele laudo, entender, faz total sentido. Então, existe diferença nos laudos, né? Quando é um laudo para perícia técnica, para você poder entrar de forma extrajudicial, depois judicial, você tem que saber conversar com o texto. Tem que saber contextualizar
da onde vêm os problemas. Se é o problema do construtivo, se são problemas de falhas, você tem que saber escrever de forma correta. Isso você vai aprendendo. E quando é um laudo, existe uma norma técnica de inspeção predial. Isso que você falou é bem relevante no contexto de condomínios. E isso está acontecendo na cidade toda hoje, e em outros municípios ao redor de Curitiba, na grande região metropolitana. Existe uma norma técnica, né, que é 16747, de 2020. Ela fala sobre inspeção predial em condomínios sem testes, né? Testes que a gente chama destrutivos. Esses testes são de... Essa norma fala sobre a parte que você faz essa visita técnica, essa inspeção, de forma sensorial, tátil, visual. Tátil, visual, olhos, mãos. E existe essa norma regulamentando isso. E com isso você consegue priorizar. Aí, síndico, você quer priorizar, quer ter um norte para o teu condomínio, essa norma é muito importante, esse laudo é muito importante. Você consegue verificar tudo que tem, fazer um raio-x do teu condomínio, priorizar por prioridades mesmo. Montar Prioridade um plano de ação. Depois você monta esse plano de ação. Com isso você faz o plano de ação. Prioridade 1, 2, 3. Você tem uma matriz Gucci ali, o que é matriz Gucci? É G de gravidade, U de urgência e T de tendência. Para onde vai esses problemas, né? Vão parar? Vão continuar inativos? Vai continuar ativo? Vai para onde? Uma fissura, uma tríncola. E quando que o síndico síndico prioriza e daí faz um plano. ver isso? Quando que o síndico olha assim, tá na hora de eu chamar um engenheiro para vir dar uma olhada aqui pra gente criar um plano de ação? Então, como é que ele faz para identificar? Isso é importante. Um E essa norma, ela sempre está junto com com o plano de reforma, com a NBR 16280, e também está com uma outra norma, que é a norma 5674, que é a manutenção e edificações. A 5674 teve uma atualização agora em 2024, bem recente, e ela conversa muito com a norma 16747, de inspeção predial. E ela é bem importante. Ali você elabora planos de ação, ali você elabora manuais, elabora manual de uso, manual memorial descritivo, manutenção, de quanto em quanto tempo é uma manutenção, por exemplo, de uma fachada, em quanto tempo é uma manutenção em esquadrias. Eu falo bem rápido, não sei se estou falando muito rápido. Não, tá ótimo. A gente também. Em quanto tempo é uma manutenção em esquadrias de ferro ou de madeira, por essa norma técnica. Então você tem uma orientação, um norte, para você poder seguir com mais destreza e com mais certeza de que as coisas vão ficar melhores no teu condomínio. E menos custo, porque se também. você está dentro do período ali de manutenção, excelente. Grande parte dos prédios de Curitiba não estão, né? Mas hoje porque são prédios de 40 anos acima. Vamos assim, esperar cair a fachada, um pedaço ali pra gente Mas existem muitos prédios novos também. Então você pode ir criando esse manual, elaborando. E é uma coisa que o engenheiro pode até auxiliar, um profissional técnico pode auxiliar. A fachada, por exemplo, são quantos anos para manutenção? Então, a fachada, ali existe a NBR 5674, né? É até 3 anos, se eu não me engano, para você fazer uma manutenção em fachada. Depois tem a norma de desempenho, que as construtoras também têm que usar, que é... Não vamos falar de construtora, não, porque, olha, gente, vocês mandem no chat aí, mandem pra gente as perguntas. Você que recebeu apartamento na planta. Isso, eu faço muita pode entrega. Pode reclamar aí, ó. Você vai tirar a dúvida do pessoal, porque, olha, esse negócio de obra, de entrega... O próximo convidado tem que ser um construtor, então. Não, imagina, ele vai querer xingar a gente. A gente tem que falar a verdade, o engenheiro sabe o que ele tá falando. Porque o pessoal faz a inspeção de entrega ali, né, da obra, o pessoal assina, muitas vezes, sem receber a obra, entre aspas, por exemplo. O morador não é engenheiro, igual a gente estava conversando. Aí você vai lá receber a unidade. E aí tem coisas que são... não são aparentes, né? São vícios ocultos, exatamente. Claro que ali na garantia tem tudo especificado na questão. Só que, por exemplo, o morador muda hoje, recebeu hoje o apartamento, ele assina lá o recebimento da unidade, que tá tudo Não leva um profissional habilitado, não sabe disso, as coisas mudaram muito, né? Aí chama o marceneiro, vai lá montar os móveis dele, descobre que tem uma parede lá que ele aperta assim o parafuso, sai areia da parede. Hoje em dia sabe esse tipo de coisa? Tem bastante vídeo até interativo ensinando as dicas, né? Sim, aquele jogar as bolinhas de gude. Isso, pra ver a inclinação, né? Onde a caída da água onde tá a queda, essa né? aí eu não vou nem falar. Isso, acho que todo lugar que você jogar a bolinha de gude vai... Você medica a régua, né? O granito, o vaso sanitário, você vê como é que tá, né? O nível. Pegou condomínio que a sacada não tinha ralo. Pois é. Aí chove.
Imagina, vira piscina, pronto. Pois é. Às vezes uma sacada eles passaram batido, esquecendo de fazer Nossa, o ralo. e ralo é complicado, hein? É complicado. Faz muita falta, né? Faz. E é um negócio que enche o Então, saco tem pra muita você mexer coisa. depois e ter que fazer outro pra puxar um encanamento ali. Sim. Então, você tem que ter um profissional hoje, as coisas mudaram. As consultoras também abrem um espaço ali de tempo para você poder levar um profissional, fazer essa entrega. E não recebam, pessoal, não recebam apartamentos com problemas. Leve um profissional, isso aí não é caro. O barato sai caro. Exato. E você negocia e leva um profissional, ele faz um checklist. Eu costumo fazer um checklist em todas as entregas de chaves que eu faço. E costuma assinar um documento, o engenheiro da construtora que vai receber, ele assina um documento e só recebe depois que ele fizer. Isso é caro fazer esse Não, tipo não de é, vistoria? não é caro, tem um preço assim, né? Se os moradores se juntarem ali, Sim, enfim, pra é. fazer isso também, né? Ficar mais Sim. barato. Ótima ideia. Às né? vezes os moradores se juntam e fazem vários apartamentos e você só recebe quando eles conseguirem alinhar todos esses problemas. E depois podem aparecer outros Sim. problemas ainda. É, porque daí começa a contar a garantia, né? Sim. Os 5 anos, né? E Isso. tem aquele negócio, né? Os Quando 5 o anos prédio- não é os de 5 tudo, anos né? total, né? Mas Isso. não dá. Quando- Cada item ali serviço, é um tempo de garantia. Isso. Quando o prédio é novo e não tem moradores ainda, tá ali. Daqui a pouco, quando começa a ser habitável mesmo, começa a aparecer as rachaduras, começa assim. Sim. Isso é muito devido ao quê? Não tinha ninguém, agora tem movimentação. Não, existe o recalque, né? Que é a movimentação, numa linguagem mais popular, do edifício em si. O nome que- disso aí, erro que de. demora- Deixa eu ficar quieto. O recalque diferencial, outros tipos de recalque, que é o normal, né? O assentamento. E também existe a questão da reforma, né? Aham, Muitos condomínios pegam a tua unidade e começam a reformar. sim. Não existe um plano de reforma. O pessoal né? recebe, não sabe nem o que vai fazer lá Não, dentro. e daí tem carga a mais, não sabe... Tem um porcelanato, o cara quer colocar mármore no chão. Pois daí... é, quanto a mais tem isso de Tem, peso. tem muito cálculo para fazer, não é simples assim. Por isso que tem que dar o manual, né, pro proprietário, o manual de proprietário, para ele saber até a marca do encanamento, dos Sim. canos, tem tudo isso, tem que entregar. Mais uma vez, reforçando o quão importante é o plano de reforma, gente. Não é verdade. frescura. É segurança, responsabilidade, né? É verdade. prevenção mesmo, porque olha... Escutem a Raira aí, ó, pessoal. Mas ó, essa questão que É você porque eu falou, fico indignada, gente, de quando do os pessoal moradores... tá recebendo, eu achei bem, bem importante mesmo, assim, eu até peço para você deixar disponível depois, a gente vai deixar seu As redes sociais, o seu celular, Instagram, o e-mail, pro pessoal Legal. entrar em contato, porque daí tem muito morador recebendo apartamento. Muito, gente. Olha o tanto de prédio que tá saindo em Curitiba. Sim. E o pessoal não tem noção. Não tem. Eu até parei E é um um pouco sonho, de fazer né? entrega de chave, sabe? Porque é uma coisa mais não. Agora mais você- trabalhoso. Não, Você fez agora uma Eu eu tô com marchand, muito agora- laudo, mas a gente consegue, às vezes, alinhar isso aí, mas Mas bem assim, pelo trabalhoso. menos tirar dúvida. Às Sim, vezes você sim. tem um técnico em edificações, né? Que também pode fazer esse tipo de vistoria e repassar pra você. Enfim, Sim, tem sim, parceiros pra fazer estagiário, esse tipo aham. de coisa. Então, por favor, Os filhos. porque isso é muito importante. Seus filhos já estão trabalhando com Não. engenheiro? Ah, meu Deus. Vão ter que ir pro Vamos mesmo ramo, né? Porque o pessoal fica falando de engenheiro. Gente, engenheiro pelo amor de Deus, tem que ter um engenheiro para as coisas. Hoje em dia eu entendo isso. Antigamente eu falava. Eu ia falar isso. Hoje em dia a gente entende tantas coisas. O pessoal tá dando muita importância pro engenheiro hoje. A cultura tem mudado muito, sabe? Pra área de engenharia em si. Sim, Isso é muito bom. porque custa muito depois. Sim. Esse tipo de reparo de engenharia, gente. E quando vem tudo errado, que nem tem condomínio que a gente já pegou aí, que eu não vou falar onde que é, mas enfim, a matrícula tava uma metragem, uma fração, e lá na medição, essa questão de Sim. medição, então, nem vou Não, falar. tem muito problema. Daí já Dá envolve muito urbanismo, problema. envolve É. município. Tava faltando. Apartamento E que outra tem- sobrando. E- Apartamento sim. que tem 2 garagens e foi entregue uma, né? Uhum. Ah, Nossa, acontece muito, muito mesmo. E É. isso é um prejuízo, né? Tanto para Sim. quem, pro proprietário e pro condomínio em si, porque daí tem que fazer um recálculo, enfim, diversas outras. Já tem que gastar aí um dinheiro que ele estava programando gastar com Sim, móveis, ou com outras É coisas. verdade. E aí ele não tem que assinar a entrega da unidade. Não assino. Gente, não assinem. Chamem um engenheiro, um técnico, alguém para. Porque ele é muito. Ai, depois é uma dor de cabeça pra gente. Aí a gente pega o condomínio de síndico e administração. Então, A gente e tem que correr atrás para regularizar tudo. aproveitando, para quem acabou de assumir um condomínio, é síndico novo, que dica você dá ali para ele? Não assuma. Vai encarar uma obra. Não assuma o condomínio. Vai encarar uma obra, acabou de assumir o condomínio aí. Contrate um engenheiro. Com certeza. Se o síndico ele assumiu um condomínio mais antigo, ele tem
ordem de prioridades. A primeira coisa a se fazer, na minha opinião, é contratar um engenheiro para fazer um laudo de inspeção predial, né? De acordo com a norma 16747, e pode envolver também um laudo de fachadas, com certeza. É o patológico? Primeira coisa. Qual que Não, é é um laudo de inspeção, envolve algumas patologias também, mas como é uma Aquele que tem os edificação antiga... xizinhos quando a gente passa na frente esse é um das laudo de fachada. É um laudo de É. fachada que você faz o teste de percussão, né? percussão, é. Você desce, tem o nome percussão, tateamento ou bate-choco, que é o nome mais antigo. Ah, verdade. Bate-choco. Vê se o som embaixo da pastilha do reboco tá oco. Antes de eu entrar nesse mundo, É. né, entender, eu ficava, Sim. mas por que tá só esses xizinhos aqui nos, É, nos daí depende, tem várias nomenclaturas, né? Ele pode colocar o X como sendo ali a pastilha tá desplacando, tá soltando. Ah, tem significado. Tem alguns significados. Ele pode fazer um quadrado que naquele ponto tem umidade, infiltração, mas a pastilha não está soltando. Legal. Nossa, esse negócio de pastilha também, olha, Pode ser se a gente trinca fosse... visual- Nossa, Ninguém colocaria pastilha em lugar nenhum, não, fala a verdade. pastilha é lindo, né? E a Ah, é durabilidade é lógico. muito grande. Só que dá uma injeção Melhor de do que saco. pintura, né? É pastilha que cai e quebra Sim. o... Como que é? A entrada do condomínio. Não, pastilha Pois dá é. muita dor de cabeça. Mas, por exemplo, as construções mais antigas, igual o meu condomínio, as pastilhas estão lá, 50 anos, né? Então, a gente tem hoje construtoras, né, entregando condomínios, né? Com problema já em fachadas, né? Sim. É, Tem umas que você reforma, acabou de fazer a fachada, já tá caindo. eu já não posso falar muito disso, porque já são problemas tem. aí. Mas hoje em dia eu tem atuo tanta... com perito também no TJ, então Shhh. a gente é polêmico, então... Então, Mas tem muito isso aí. Mas dá uma dica, então, não coloquem pastilhas. Hoje em dia tem um acabamento, esses dias até vi, eu achei tão lindo, de pedra. Pedras Não, tem projetos pra pastilha, moídas, né? sabe? Tipo, Hum. que o pessoal tá investindo agora em fazer fachada, porque ele dura pra caramba. E tipo fica aquela super cimentada bonito. também. Que Ah, tem, é né? uma pintura projetada? É Deve ser. uma, Não é um grafiato, nem uma textura. textura. É uma textura Mas é uma de projetada, pedra. isso. Pedra com resina, parece. Pode ser. É bem, Diz que é bem ótimo. lindo. E é lindo, gente, ó. É lindo, lindo. Fica Muito brilhando lindo. assim, ó. Pedrinha Mas também natural. a durabilidade é menor, você tem um tempos para você fazer a Será? lavagem. A Eu já pastilha ia dar de é dica já pro diferente. pessoal colocar. Eu achei Mas tão é bonito. muito lindo. E tem muitos prédios neoclássicos com essa projetada, né? Tem prédios em estilo clássico e neoclássico Sim. com essa projetada. Se eu não me engano, é isso. Ah, mas é bem bonito, eu gosto. Ixi, adoro essas coisas de Sim. reforma. Só não É. gosto de fazer reforma na minha casa, mas eu adoro. Nossa, que legal o papo hoje, hein, Fábio? Bem Vamos lá, interessante. vamos lá, Nossa, manda já de aprendi. bala. Eu tenho que estudar tantas normas. Não, eu tenho um monte de coisa pra te perguntar. Depois eu vou te perguntar sobre obra, que Em tem off, em off. em off, sobre Tá. entrega de apartamento. Isso é importante, porque às vezes o morador fala. Vários moradores entram em contato com a gente. Ou até a construtora. Olha, vocês não querem pegar administração e tal. Então, assim, a gente conseguir Sim. já saber de todas essas informações antes, já conversar com os moradores. Sim. Vocês já assinaram o recebimento da Isso. unidade? Não, então a gente já vai, né, ali orientando. A gente não passa a mão na cabeça, mas. Não. Né? Tem Nem muitas pode, na construtoras, verdade. né, que já saem com um síndico pronto ali, uma Sim, administradora, uhum. com a gestão total, às vezes, né, que você chama. Mas a gente não gosta, a É. gente gosta, a gente entra e faz a eleição. Sim, Então, porque a gente não acha legal Ah, esse tá. tipo de a construtora já joga você sim, lá. mas depois você pode mudar. Mas isso é praxe, assim, em consultoras que eu já trabalhei. É praxe, e depois você muda, né? E o ideal é você ter um laudo de inspeção predial, se o teu prédio for mais antigo. Se for mais novo, você já fazer uma vistoria e fazer um laudo de inspeção, nem que seja mais simples, mas para você saber como estão as coisas, né? Ó, fica a dica aí. hein? Como está o acontecimento, o que está acontecendo agora? Eu assumi um prédio agora, pessoal, meu prédio tem 20 anos. Eu vou chegar e vou verificar. Vou chamar um profissional habilitado, ele vai fazer uma inspeção para mim, e para eu saber quantos são as pendências, quais são os problemas que são mais importantes, de eu poder me planejar e atingir, buscar profissionais para poder executar esses problemas nos próximos 2 ou 3 anos. Isso é muito Qual que é o bom. tempo ideal para fazer um laudo? Assim, de quanto em quanto tempo? Então, isso existe na norma também, tá? Para prédios até 20 anos, para prédios de 20 a 30 anos. Tem um tempo, agora eu não lembro bem, mas de 20 a 30 anos é a cada 3 anos. Prédios de 30 ou com mais de 50 anos é a cada 1 ano um laudo de inspeção predial. Caramba. Imagina, cada 3 vezes a gente que nunca fez. Essa norma, não, tem gente que nunca fez. Essa norma, inclusive, ela são os municípios que falam, né? Como é que a gente fala na linguagem do direito? Eles que decidem ali o regulamento, o Isso, período. eles que regulamentam. Isso mesmo. Então, muitos municípios do Brasil já têm leis falando sobre a norma de inspeção predial. Uhum. Em Curitiba, estava em trâmite na Câmara Municipal, né?
Agora deu uma parada, mas estava em trâmite para virar lei em Curitiba, a inspeção predial. Então é muito importante. Você, até porque, por mais caro que seja um laudo, isso que eu costumo falar para os clientes. Ah, é Por caro? mais caro que seja um laudo, É caro um laudo? por mais caro que seja, ele é muito barato perto da execução. Ah, com certeza. E dos problemas que vão ter. Então, você tem um documento que serve para o tempo. Nesse documento você tem tudo documentado. Tem unidades proprietários de apartamentos, né, ou de casas, que perseguem o síndico, que acham que o síndico não está fazendo nada. Sim. Tem pessoas que entram na justiça, esse laudo serve para você se resguardar. Mas assim, Você por mostrar tua exemplo, boa fé. se o condomínio não tem nenhum laudo, é muito importante ter ali pelo menos um para ter uma isso. noção do que está Faz acontecendo. esse laudo de inspeção predial, né, que envolve a norma, que você abrange tudo. Ele é mais barato que uma obra. Total, muito mais barato. Nossa, Esse muito que é o mais barato. problema. Né? Daí nesse laudo você vai ver se tem problemas de patologias, problemas Ou uma estruturais. obra que não vai dar certo, Pois é. né? Né? Pior, né? E aí É fica, não, verdade. vamos fazer aqui mesmo. Meu pedreiro lá de casa já ajudou aqui, já veio aqui dar uma olhadinha. Nossa, aí vamos depois- construir um banheiro aqui, ó. Não tem problema não. O condomínio, todo mundo quer. Aí chega a prefeitura, vai lá e Pois embarga o negócio. Fazer salão de festas em área descoberta no último andar. Isso eu vejo muito. Não vamos falar sobre isso. Não vamos? Então tá. A gente pegou o condomínio que já estava pronto. Já Não. estava pronto. E daí você desce o síndico. Coisa mais linda, maravilhosa. Pois é. Aquela área linda, descoberta, você fala, poxa, vamos colocar um salão aqui, né? Um roof deck, alguma coisa assim. Uhum. E, né, é um pensamento bom. Mas, e daí começam os problemas. Quando você constrói, não faz um projeto estrutural, você não tira o alvará. Ai, E daí os apartamentos de baixo começam a te ligar. Depois de um tempo, tá aparecendo trinca, tá aparecendo rachadura. Você vai lá, mas essa edificação que está aqui em cima, na cobertura, nessa área descoberta, era uma área descoberta? Sim, era, engenheiro. Que legal. E essa edificação? Você tem o projeto disso aqui? Você tem um alvará? Essa carga que foi colocada em cima dessa laje descoberta, que aguenta tanto peso por metro quadrado? Você já sabe de alguma historiazinha? Várias. foi projetado, por exemplo, Atendo para uma alguns sítios, pessoa, qualquer pessoa acessar esse local, né? É. Porque tem muito problema disso. Pois é, tem isso também. Acessibilidade. Acessibilidade. Sim, daí envolve outros problemas. Aí é A acessibilidade é outro tema fabuloso, pessoal. Envolve muita coisa. Não me E faz. os órgãos estão em cima agora, Ministério Público principalmente. Sim, Não, e tá certo, gente. É. Tem que ter. justíssimo. O problema é que, às vezes, o condomínio não tem É, da a onde inclusão- mexer, né? Pois é, essa inclusão, né, para pessoas acessíveis. Eu tenho uma filha especial, né? Então eu sei o que eu tenho falado. Mas essa acessibilidade agora, às vezes, não fica um pouco difícil. ou Fica às vezes inviável não pro tem. condomínio, às vezes. Lá onde eu moro mesmo vai ter que fazer uma rampa, só que não tem nem da onde fazer essa rampa. Mas vão dar um jeito, porque Então. que tem Com que ter. certeza, Não tem só que ter. por questão de acessibilidade é para todo mundo, né? É. A gente vai ficar velho, a É gente uma vai questão de precisar de cruzar. uma rampa. Sim, além A gente da tem que norma pensar de nisso. acessibilidade, a 90/50, se não me engano, a gente tem a lei do idoso, né? O Estatuto do Idoso, e tem uma lei federal hoje, né? A LEIA, Lei de Inclusão, tem uma lei federal É, hoje, eu que não- surgiu ano passado. Uhum. Tem uma lei federal, Mas é justíssimo, uma lei precisa. federal. Então já não é mais só norma. Norma, né? É uma lei e tem que ser cumprida. E tá É. certo, tem que ter acessibilidade, porque acessibilidade é uma coisa que todo mundo precisa, né? É verdade. Tem gente que no início da vida e tem gente que perde Pois o é, fim. quando fica idosinho, Igual né? nós vamos precisar. Ah, nem me fale. Eu falo isso, falo, gente, não quero saber de escada, vou ficar velho. eu Mas não é só quero. uma- Hoje eu não quero, pego rampa hoje, eu Vou quero fazer rampa. só mais uma perguntinha aqui. Quantos você quiser, Tem- não sei como é que tá o Tem tempo, fica condomínio tranquilo. que, por exemplo, querem fazer troca. O salão Sim. de festa é embaixo e querem colocar lá em cima, Sim. né? É. Ou então querem derrubar tudo e fazer estacionamento, porque hoje em dia, Sim. né, vaga de garagem é prioridade aí. Às vezes a É gente- caro, vaga de garagem É. hoje tá caro. Pois é. Então, assim, é possível isso? Então, tem que ver a parte legal primeiro, né? Porque você mudar funções na tua convenção. Tem o De quórum algumas áreas, né? específico, né? Isso é modificação de... Você, por exemplo, eu tenho uma parte da Destinação. garagem que eu não uso para nada. Posso fazer um bicicletário? E a função destinada para isso na convenção? Uhum. Vocês, advogadas aí da área de direito, sabem melhor do que eu. Vamos falar da parte de engenharia. Eu entendo um pouco dessa parte generalista. Eu sou aquela pessoa que fala, não dá pra fazer nada. Bicicletário acho que às vezes até dá, mas o resto não. Gente, mexeu em potencial construtivo, mexeu em Então, área tem que mexer na destinação, da né? destina- dessa parte. Exatamente, agora eu lembrei a palavra. problema. Então, você muda a destinação. O quórum é unanimidade? Não sei. 2/3. 2/3 o quórum? Igual a fachada. Então, 2/3. Igual a Tudo mudança que de é convenção, né? destinação é 2/3. fachada, enfim. Então, e daí na parte de engenharia? O que você vai mexer? Uhum. Qual vai ser o peso?
se quiser complementar um pouco, eu não entendi muito Não, bem é a tua porque pergunta. eu fico Raia. imaginando assim, ó. Tem um salão de festa lá, sei lá, 10 anos, vou chutar baixo assim, né? Mas sempre foi naquele local. E aí querem mudar, querem subir Sim. esse Por qual salão de motivo? festa. De, Primeira pergunta. É. Sim, E aí, o que você quer? O que você quer com isso? querem modernizar, enfim, ou Sim. então criar ali mais vagas. Porque vamos supor, é um condomínio que tem 20 tá. unidades e Sim. tem 15 vagas, Entendi. entendeu? Então aí querem aproveitar para fazer mais vagas, assim. Mas eu fico imaginando tudo que tem por trás, né? Sim. A acessibilidade enfim. Porque não é um projetinho barato, né? Não é tão fácil, tão simples assim. Só tipo, tive uma ideia e quero fazer. E não é assim, qualquer lugar que tá vago tem que colocar um salão de festa, pelo amor de Deus. Pois Ou é. um carro ainda. Ou o carro, né? Hoje os carros ainda são mais pesados, dependendo do carro elétrico, enfim. Pois Sim. é. Tem Outra carros coisa. maiores, Então, né? assim, há possibilidade, mas antes disso tem que verificar muita Até nossas coisa, né? vagas de carro agora tem carros maiores, né? E as vagas de carro não foram cabe mais. não foram E projetadas vamos pra falar, isso. né? Quantas Existe- vagas tem o tamanho que tá lá na matrícula? Pois é. A demarcação das vagas, gente, Não vamos falar sempre disso não, tem. por favor. Eu falo que eu fico louca com isso. Porque o pessoal fala, não, mas essa vaga, a minha vaga na matrícula tá igual a sua. Aí você vai ver, aí você vai lá e faz a medição, Uhum. tem nada a ver uma vaga com a outra. É. Mas a gente pagou o mesmo preço da vaga. Então, assim, hoje em dia, a melhor coisa que tem é chamar um técnico e fazer essa medição. Então, e verificar esses detalhes. Óbvio que a parte de condomínios muito antigos, não dá, gente. Não tem mais o que fazer, na verdade. Não, a concepção pensando- estrutural é aquilo. Você não não vai tem o mudar a que fazer. concepção estrutural. Mas se você acabou de comprar o apartamento, faça isso. Tem que ler a matrícula, né? Verificar a medida da vaga. A vaga tem medidas padrões, né? Sim. Que já estão estabelecidas em lei, né? E pelo Não, urbanismo sim, mas e o tudo. problema é quando a demarcação não atende. Pois é, e os carros estão maiores também, já Também. estão fugindo da vaga, né? Então é questão de bom senso, equilíbrio. Muitas demandas, muitos assuntos envolvidos. Pegue no pé aí, da né? construtora também, tem que pegar, porque Pois é. tem que entregar aquilo ali, ó, que você tá... Eu não sou o Celso Russomano, A mas... Laís tá. Mas assim, vai virar, não, né, eu cara? falo porque a gente sabe o problema que a gente que gera depois, sabe? É. E não é um problema pequeno, é um Sim. problema É enorme. um problema que você sobra pro síndico, né? Sobra pra todo mundo, né? Sobra, Pro vai- síndico, vai- pros A moradores. dor de cabeça é só pro síndico. Primeiro é o A síndico, culpa é né? do Pra tentar síndico. resolver. Pois é, culpa é é do difícil, né? É difícil, É né? difícil, É. mesmo, exatamente isso. É verdade. Olha, mas Agora que eu entendi. vamos terminar, vamos encerrar isso aqui, porque senão eu Já? vou falar mal de construtora, enfim, Não, eu não fica quero fazer quieto isso aí. hoje, deixa quieto. Ele tem amigos construtores. Vamos chamar uma construtora aqui. Quem será que vai ter coragem de vir aqui, hein? Provar que eles não agem de má fé, gente. Não, vamos chamar. É. Tem Curitiba sim, tem muitas sérias, construtoras boas, né? ótimas, Sim, ótimas. sim. Mas, por favor, vamos Se marcar aqui. manifestem. Eu tenho uma discussão sobre área comum, eu tenho uma discussão sobre fachada, sobre sacada. Vai ser assim, ó, 2 horas de podcast. Eu tenho Vamos umas estender o meu dúvidas aqui, aí. então. Também quero 2 horas. Gosto de Eu falar. vou fazer até um artigo, eu vou publicar um artigo sobre essa questão de sacada, porque eu não concordo. Não concordo com a área comum em algumas partes do condomínio, mas enfim, deixa isso para os próximos episódios. Os próximos talks Sabe, síndicos. foi um É. prazer receber você aqui, né? Muito obrigado. Compartilhando tanta experiência, tirando dúvidas nossa, né? De quem possivelmente está nos assistindo. E assim, a gente agradece imensamente, né? De ter aceitado o convite e compartilhar esse seu tempo com a gente, tá bom? Verdade, a gente nem sei como agradecer, né? Eu Você vai ter fico que vir de feliz. novo, todo mundo que vem aqui uma vez tem que vir de novo, porque Venho. não dá para falar sobre tudo. Quando eu chamar a construtora, você vem junto. Posso Só que vir, aí vou você criar fica do nosso polêmica lado, aqui. entendeu? Pode deixar. Ó, não, você fica aqui desse lado, daí não dá nada. Eu tô bem feliz por estar aqui, agradeço vocês, né, por poder participar, isso é uma visibilidade boa, esse programa tem ajudado nessa parte de conscientização dos síndicos, né, agradeço aí, um beijão pra minha esposa, pros meus 3 filhos que vão me ver, né, agradeço pela força que eles me dão sempre também, e agradeço vocês aí, e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. A gente que agradece. Trabalho muito imagina. Sabe, porque a gente quer trazer pessoas que realmente sabem o que estão fazendo, o que estão falando. Porque Sim. tem muita gente que tá em alta, que você vai lá no Instagram, não sei o que, no YouTube, tá em alta lá, mas na hora que você chama uma pessoa para fazer o serviço para você, não tem nada a ver. Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente valorizar os profissionais que a gente vê ali no dia a dia trabalhando e resolvendo problemas. Sim. Então, a gente quer essas pessoas aqui, como você, que tá E aqui hoje hoje o mundo participando. vive muito de irrealidades, né, pelas redes sociais, tem muita Na coisa que rede não é social real, é o né. que você quiser, na verdade, né? Tem muita pessoa que não tá bem e as redes sociais mostram outras coisas. Mas é outro assunto. E quanto a auxílio, eu tô aí para auxiliar, poder ajudar os síndicos, né? Ajudar o mercado condominial em si, que está crescendo muito. Sim. Tem muito por crescer ainda.
e atender de uma forma boa, de uma forma equilibrada. E a gente tem muita empresa boa na parte condominial, muita empresa de manutenção, de Sim, reformas com certeza. boas, antigas. As antigas são muito boas, elas continuam sendo. Algumas têm mais nome, outras não. Exatamente. E tem muito profissional novo que consegue atender e dar conta dessa demanda até Sim, de tem forma... de tudo hoje, Sim. né? A gente só tem que saber escolher, Sim. na verdade. Então, assim, Essa eu acho escolha é importante... difícil, né? Mas É uma mega só cena. saber escolher uma é mega difícil. cena. Né? Essa questão de obra em Parece condomínio simples, mas é complicado. Pois é. É Pois é. complexo. Mas com o episódio de Complexo. hoje ficou Ficou. menos complexo. Com Tomara certeza, que essa vocês questão do laudo é gostem. super importante. Vamos encerrar? Vamos. Então, muito Tá bom. obrigada novamente. E você que ficou aqui com a gente, né, nos assistindo. Espero que esse episódio tenha ajudado, né, a suprir algumas dúvidas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos para receber em primeira mão as notificações e os próximos episódios e nos seguir nas redes sociais. Vai estar aqui, ó, todo mundo em algum lugar. E se você tiver alguma dúvida ou tem algum assunto que você quer saber, quer conhecer, deixa aí nos comentários. Manda pra gente também na DM no Instagram. Quem sabe a sua dúvida vira um tema aqui no nosso talk, né? É isso aí. E é Verdade, isso. pessoal. Obrigada. Tchau, Até lá. tchau.